Uma boa tarde a todos. Nós agradecemos uma vez mais a Deus, né, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos juntos nessa tarde. Hoje nós trouxemos do livro Missionários da Luz, que através da psicografia do Chico Xavier são os relatos, são as experiências de André Luiz, e nós escolhemos o capítulo 5, Influenciação. É um capítulo bastante interessante, que ele retrata ali a saída de uma sessão espírita, né, o comportamento das pessoas que estavam na sessão, mas muito particularmente retrata ali uma família de a mãe, a filha e o filho. Então eles comentam, né, o André Luiz, o Alexandre, que fora, na hora que eles saem ali na via pública, eles dizem que a atmosfera ela estava ali mais densa, mais pesada, que o próprio oxigênio ele estava saturado de um magnetismo mais denso, né? Olha, o oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. Isso, e ele diz, a prece, a meditação elevada, o pensamento edificante, ele refunde a atmosfera purificando, deixando claro o quanto é importante ali um trabalho que é feito dentro de uma casa espírita, de uma sessão, quanto ao amparo, quanto ao auxílio, a sutileza das vibrações que ali são ministradas, são por nós recebidas, e que quando se sai fora, a diferença é muito grande, né, desse teor de vibração. Então é interessante que às vezes nós não estamos bem e falamos, olha, eu estou me sentindo pesado hoje, o ambiente está pesado, ou se nós estamos bem, nós falamos, eu estou me sentindo mais leve, ou seja, essa expressão ela não está totalmente desprovida de razão, porque se estamos bem, se estamos equilibrados, né, naturalmente essas vibrações benéficas, salutares, elas vão nos fazer que nos sintamos mais leves também, né? Como ele fala, até o próprio oxigênio, ele é saturado ali de acordo com as vibrações que nós emitimos ou com as vibrações que nós captamos, que nós alimentamos, dependendo ali do grau, do teor dos nossos desejos, das nossas aspirações. Então essa família sai ali da sessão, como tantos outros, bastante entusiasmado, né? Eles saem gratos ali a Deus, eles salientam quanto aprendizado, quanto ajuda, e aquilo impressiona André Luiz, né? E o Alexandre, que é o instrutor, diz a André Luiz, não se impressione, o problema não é de entusiasmo, mas sim de esforço persistente. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Então veja que ele fala para o André Luiz, não se impressione que o problema não é de entusiasmo, mas de esforço persistente. E quantas vezes nós nos entusiasmamos por algum assunto, por algum tema, por alguma causa, para logo em seguida, tanta dedicação, tanto entusiasmo, nós perdemos quase que totalmente o interesse por aquilo, não é? E então o desafio não é ter esse entusiasmo em algum momento, mas que aquilo perdure, que a gente acalente ali um ideal, que a gente saiba que tudo tem seu preço, mesmo um trabalho no bem, ele tem suas dificuldades, porque nós temos as nossas lutas também, não é? Então é muito importante a persistência, não desistirmos ali a primeira dificuldade. Tanto que ele fala, já fazem quase 9 anos que eu me encontro em concurso ativo, né, trabalhando nessa casa, na casa espírita. Mensalmente vejo desfilar aqui promessas novas e votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvores, mas os momentos difíceis, disfarçadas deserções, né, abandonos,
a pretexto de incompreensão alheia. E como isso acontece, né? Nós frequentamos algum local, alguma casa, nos engajamos em algum trabalho, para logo em seguida abandonarmos, principalmente alegando incompreensão alheia, que nós não somos reconhecidos, que nós não somos ouvidos, que nós não somos valorizados, né? Procuramos uma perfeição em nenhuma instituição ou nas pessoas que ali se encontram, mas esquecidos que se estamos numa casa de refazimento, de crescimento, é porque somos também necessitados. Então, muito cuidado para que a gente não cobre dos outros uma perfeição que nós estamos também longe de ter, né? Então, e quantos abandonam até a própria religião, a própria doutrina, que tanto lhes fez bem ali no primeiro momento. Então, ainda que a gente se decepcione com algumas pessoas, o que também não deveria acontecer, não é? Podemos não concordar, mas e não apoiar, mas entendendo que cada um ali tem a sua luta, nós temos que tomar cuidado para não nos decepcionarmos com a doutrina, né? As pessoas, os seres humanos, nós falhamos, mas isso não significa que isso seja uma falha da doutrina espírita. E ele diz, os momentos difíceis, né, disfarçados abandonos a pretexto de compreensão alheia, falamos isso, né? E ele fala que sou forçado a dizer que na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, se tratando de necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos, por se esquecerem da aplicação da luz evangélica à vida prática. Então nós podemos ali sermos pessoas altamente dedicadas no trabalho social, né, participarmos de um trabalho de cesta básica, enfim, disponibilizarmos muito do nosso tempo, mas isso de alguma forma tem que mudar ali aos poucos o nosso sentimento, né? Então não é tanto o que fazer, claro que a ação é extremamente importante, mas o como também é muito importante. De que maneira eu faço aquilo? Porque eu posso até ser uma pessoa extremamente dedicada, no entanto, naquilo que eu faço, eu posso ali encarar aquele que eu ajudo como um ser inferior, eu me coloco como alguém ali que sou muito caridoso, enfim, né? O primeiro passo é tentarmos ali enxergar o outro como um companheiro, como alguém que merece ali o nosso respeito, né? E não exigir do outro ali uma perfeição ou nos colocarmos como seres superiores. Ele diz ainda, prometem excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos. E aqui Frei Fabiano fala uma coisa interessante, né, em outro livro, que ele diz, falar menos, agir bastante. Aquilo que eu puder fazer em silêncio, eu farei. Então vejam, falar pouco, agir bastante. Então é um convite de Frei Fabiano, um ensinamento, para que nós tenhamos ali mais atitudes, né? E, enfim, ele fala que o silêncio dele seja a expressão de muito trabalho interior. Então, para nós, acho que isso é um aprendizado, né? Que tenhamos menos ideias, tenhamos menos projetos, menos sugestões, mas que a gente comece ali, nem que seja um pouco, e gradativamente implementando um pouquinho daquilo na nossa vida. Há uma frase que diz que é melhor nós fazermos um pouco a cada dia do que queremos fazermos tudo em um dia só. Ou seja, repetindo, é melhor fazermos um pouco a cada dia do que queremos fazermos tudo num dia só. Então, quando queremos fazer tudo num dia só, a gente não consegue, nós nos frustramos, né? Porque os resultados eles não acontecem, mas aquele que faz ali o pouco todos os dias, né? Aquilo vai ali se consolidando, vai se fortalecendo, vai sedimentando ali de uma pequena semente, né? Que nasce, que se tornam ali grandes florestas. Então, não tenhamos a pressa, não tenhamos
Não procuremos o extremo, nem daquele que se acomoda, nem daquele que sente desesperadamente que ele precisa mudar o mundo, né? Então, um pouco a cada dia, constantemente, né? E essa família, quando está saindo ali da sessão espírita, eles percebem que 3 espíritos acompanhavam essa família lá fora. Um desses espíritos que acompanhava a mãe e 2 outros acompanhavam o filho. Espíritos difíceis, uma situação bastante difícil. E por que a filha não? Porque a filha havia conquistado uma condição espiritual de equilíbrio, de serenidade, de fé em Deus, que lhe garantia essa proteção. Não porque ela tivesse nenhum privilégio, né, mas porque a palavra é exatamente essa. Ela havia conquistado pelas atitudes, pelos pensamentos que ela alimentava, né, esse amparo que a protegia daquele assédio de espíritos que eram bem difíceis. E fala que quem era o espírito que acompanhava a mãe? Era o ex-marido, né? O amigo que se uniu à nossa irmã, que é a mãe, foi seu marido terrestre, um homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais, que viveu em tremendo egoísmo doméstico, né? E essa era a companhia da mãe. E os 2 outros espíritos que acompanhavam o filho? Quanto aos outros 2 infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são 2 companheiros ignorantes e perturbados que ele, né, que o rapaz adquiriu em contato com o meretrício, ou seja, frequentando ali locais de prostituição, ele acabou atraindo esses 2 espíritos que se afinavam com ele pelos mesmos gostos, pelas mesmas tendências, pelos mesmos desejos, né? E o André Luiz pergunta então ao Alexandre, o instrutor: não haverá recurso para libertá-los dessa influência? O Alexandre responde: mas quem deverá romper as algemas são eles mesmos. Nunca faltou a eles o auxílio exterior da nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios se alimentam uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que não lhe possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que eles procuram agora os elementos de libertação. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação, experimentam o desejo de uma vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios do que do coração, por constituir uma aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato cultivassem a resolução positiva, né, ou seja, um desejo firme, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis, renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Então vejam que ele diz que ninguém poderia romper esse vínculo, essas algemas, senão eles mesmos, né? Que eles procuram ali ajuda, mas é uma busca muito mais dos lábios do que propriamente ali do coração, que eles esperam por milagres. Isso acontece com frequência, né? Em que nós podemos frequentar seja qual for a religião, esperando que a nossa vida se modifique, esperando que os espíritos afastem ali um obsessor, que eles curem ali as nossas mazelas, as nossas dificuldades. No entanto, a palavra é: eles nos ajudam, eles nos fortalecem, eles nos intuem, mas eles não podem e não devem fazer por nós aquilo que cabe a cada um de nós, porque isso impediria o nosso crescimento. É como uma mãe que fizesse ali a lição de casa pelo filho, a mãe que assistisse a aula pelo filho e que fizesse a prova pelo filho. Então, igualmente, Deus nos fortalece, alimenta a nossa esperança, mas a nossa luta ela é individual, né? Cabe a nós ali essa construção da nossa fé, da nossa confiança, da nossa autolibertação. Então, não esperemos milagre, não esperemos que nenhuma casa do mundo mude aquilo que
é nosso dever, que é a nossa conquista, para termos depois o mérito e a alegria de falar, olha, foi uma conquista minha, não é? Eu alcancei esse estágio de me sentir ali mais confiante. E o André Luiz pergunta, mas nós não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes, ou seja, vampiros no sentido desses espíritos difíceis que sugavam de certa forma as energias, né? Na verdade, também é muito mais um processo de simbiose, porque eles se alimentavam, né? Eles nutriam os mesmos desejos, as mesmas tendências, então um alimentava o outro. Então a pergunta, eles não poderiam provocar a retirada desses espíritos? E o Alexandre diz, os interessados, né, forçariam por sua vez a volta deles. Já se fez a tentativa que você lembrou no propósito de beneficiá-los, mas a nossa irmã, que é a mãe, se declarou demasiadamente saudosa do companheiro, e o nosso amigo, que é o filho, afirmou intimamente sentir-se menos homem. Ou seja, a mãe se sentia muito saudosa, expedia ali pensamentos, expedia como se fossem requerimentos, pedindo ali a presença do marido, que não se encontrava numa situação nada boa, porque não cultivou nunca a espiritualidade aqui na Terra, ou seja, a companhia dele fazia mal para ele mesmo e naturalmente para ela, mas eles nutriam essa companhia. E o rapaz, ali mesmo tendo uma família, mesmo sendo casado, ele queria provar a sua masculinidade, ele queria se sentir viril, né? E para isso ele frequenta locais de prostituição, e nessa frequência ele acaba atraindo esses dois espíritos que se ligavam ali a ele e que o acompanhavam, né? Ou seja, já foi feita a tentativa de afastá-los, mas eles novamente, através do pensamento, atraíam novamente essas companhias, né? Por isso que não faz sentido quando nós procuramos algum lugar que mude a nossa vida, que afaste uma companhia desagradável, porque somos nós que atraímos ou repelimos de acordo com o nosso pensamento, com a nossa atitude, né? É uma luta, né? Nós somos seres ainda em evolução, mas nós temos que assumir ali a responsabilidade pelo nosso próprio crescimento. Temos ali Deus, temos os espíritos amorosos, cada um de nós tem um espírito protetor, que Deus nos concede ali como um sustentáculo, como aquele que nos estimula, que nos incentiva, mas eles não podem fazer aquilo que nós devemos e que temos a capacidade, as condições necessárias se aproveitarmos ali o conhecimento, se procurarmos de dia a dia modificarmos as nossas atitudes também, não é? Enfim, nós vamos encerrando por aqui em função do tempo, mas esse texto até aqui ele deixa claro a importância do nosso pensamento, das nossas atitudes, né? Para que nós tenhamos a condição de gradativamente nos ligarmos a espíritos do bem que nos fortaleçam, né? Então é muito natural ainda, pelas nossas dificuldades, que eventualmente a gente se sintonize em situações difíceis. Por isso é que é tão importante aquilo que a gente lê, aquilo que a gente pensa, os filmes que a gente vê, o teor das conversas que nós temos, né, para que nós alimentemos o nosso espírito, sobretudo nessa fase agora tão delicada, né, que nós tomemos muito cuidado com o excesso de informações, de notícias, né? Então é importante nos mantermos informados, mas é um momento muito importante de refazimento, de alimentarmos o nosso espírito, de voltarmos um pouco do nosso olhar a coisas que antes nós desprezávamos porque não tínhamos tempo, não tínhamos interesse. Então certamente é um convite aí da vida para que a gente perceba coisas tão importantes, né, que até então passavam para nós despercebidas, né? Porque agora temos um pouco mais de tempo, né? A grande maioria das pessoas, um pouco mais de tempo, um pouco mais de condições de pararmos um pouco
e olharmos ali mais atentamente aquilo que de fato vale a pena, né? Para finalizar, a gente deixa aquela imagem, né, do que é importante quando você tem ali um cavalo em que você oferece num prato um prato cheio de milho e um prato cheio de diamantes, né? O que o cavalo prefere? Naturalmente o milho, porque é aquilo que é a necessidade básica dele. Então, da mesma maneira, a vida nos oferece tantas coisas que brilham, que seduzem, e tantas outras que são importantes, que a gente só valoriza quando perde. Então, que seja um momento de muita reflexão também, de valorizarmos aquilo que realmente vai fazer bem a nós, né? Então, nós encerramos aqui gratos a Deus, a Jesus, pedindo por todas as famílias da terra, por todos os lares, pedindo pelo nosso lar, por todos os casais, por todos os jovens, pelos filhos, mas lembrando sempre daqueles que vivem sozinhos, daqueles que se sentem sozinhos, de todos os doentes do corpo e da alma, sempre pedindo pelos suicidas, pelos que pensam em ideias de suicídio. Que valorizemos a oportunidade sagrada da vida, renovando todos os dias a nossa fé em Deus, a nossa fé na vida, a nossa fé em nós mesmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade soberana, justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, que são tantas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa tarde para todos nós. Boa tarde a todos. Estão todos bem? Vamos iniciar nosso encontro e, como sempre, iniciamos com a prece. Elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos espíritos bondosos, que nos assistam, que nos dê fé, que nos ampare para que possamos sermos melhores, que tenhamos a modificação nas nossas atitudes, que possamos melhorarmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Começando então com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é que os destrói. Então, podemos ver por esse pequeno parágrafo que os laços com os nossos familiares, eles são fortalecidos de acordo com as nossas encarnações. E nós vamos formando esta família espiritual. Quem já não encontrou uma pessoa que nunca tenha visto durante a nossa vida e que sentiu aquela felicidade tamanha de reencontrar? Uma afinidade que não consegue conter, de uma lembrança que não sabe de onde é.
é justamente esse fato de termos já vivido noutra encarnação com ela e que a afinidade nos proporciona essa felicidade. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias. Então, não é somente aqui que nós vamos formar essas famílias. No espaço, na erraticidade, no plano espiritual, nós também vamos formar. Unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. Então, ao desencarnarmos, nós vamos nos procurar. É uma lei de atração, é uma lei de afinidade. Nós vamos estar unidos por esse sentimento de amor que criamos com esses entes queridos, com esses entes afins. A encarnação apenas os separa momentaneamente, pois após sua volta à erraticidade, reencontram-se como amigos que retornaram de uma viagem. Então, quando a gente desencarnar, a gente vai partir aqui dessa encarnação, deixando esta família que nós construímos com saudades e vamos encontrar esses espíritos afins que vão nos receber no plano espiritual. Então, vamos encontrar como se a gente estivesse retornando de uma viagem, e que não deixou de ser uma viagem numa encarnação que nós passamos um período que, perante a espiritualidade, é bem rápido, mas que para nós, né, demoram aí, hoje, com a longevidade, aproximadamente 100 anos, né, existem pessoas que estão vivendo 100 anos, até às vezes um pouquinho mais, mas que para o espírito isso é nada perante as encarnações que nós teremos. Então, quando a gente retornar para esses entes queridos, nós estaremos reencontrando essa nossa outra família. Às vezes, uns seguem a outros juntos na encarnação, em que se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo. Então, é possível as pessoas continuarem durante uma encarnação juntas. Então, alguns partem e outros permanecem, uns para auxiliar outros, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Então, uns vão ajudando os outros a progredirem espiritualmente. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. O pensamento é algo que faz unir-nos. Mesmo que estejamos aqui e outros estiverem em outro país, muitas vezes nós nos ligamos e chega até essa pessoa esse sentimento, né, esse pensamento. Puxa, eu estou pensando em determinada pessoa hoje, não sei porquê. Aí a gente recebe uma mensagem, recebe uma ligação. Então, isto é um momento, é a forma de nos comunicarmos. Isso se dará em outros planos também. Os que estão livres preocupam-se de estar unidos pelo... Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos na carne. Se existiu aí essa ligação, essa lei de afinidade, claro que nós iremos nos preocupar com as pessoas que estão encarnadas, se nós estivermos desencarnados. E o oposto também vai acontecer. Nós não vamos ficar insensíveis à dificuldade da pessoa com quem a gente criou esses laços de afinidade, não é? Então, nós nos preocuparemos tanto encarnados quanto os desencarnados. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais puro.
e não é mais perturbado pelo egoísmo, nem pelo arrastamento das paixões. Então, cada vez que a gente reencarna, nós vamos aprimorando os nossos sentimentos. Eles vão ficando mais sutis. A gente vai deixando todo aquele sentimento voltado ao materialismo se dispersar de nós. Vamos deixando o egoísmo se afrouxando de nós. Nós vamos nos ligando menos à matéria. Cada vez menos ligados à matéria, o afeto é mais vivo, por isso mesmo mais puro, e não é mais perturbado pelo egoísmo nem pelo arrastamento das paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nada afete sua mútua afeição. Então, o sentimento de amor, uma vez criado, ele não vai afetar aí esse sentimento, as existências que nós teremos. Deve-se entender que se trata aqui da verdadeira afeição de alma a alma. Então, é o amor puro que nós vamos sentir em relação ao outro espírito. A única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra só pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Então, o material vai permanecer aqui, nós vamos passar ilesos por isso. Aquelas pessoas onde existem apenas a situação, do envolvimento pela matéria, vai se dispersar, porque os laços que foram realmente criados em amor ao próximo, em amor a esse familiar, é que vai perdurar. Apenas as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais acabam com a causa que as fez nascer. E essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma sempre existe. Quanto às pessoas unidas só por interesses, realmente não são nada umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Então, esse sentimento de materialismo, ele vai passar. Quem sabe outra oportunidade será reconstruída para que a gente possa afinar esses laços que naquela oportunidade não foram concedidos. Mas aí são novas oportunidades para a gente ir conciliando ali aqueles que ainda não conseguimos essa afeição. A união e a afeição que existe entre parentes são sinais da simpatia anterior, que os aproximou. Por isso, disse, ao falar de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seu parente, que ela não é da família. Então, isso acontece, Porque se nós tivermos alguém que a gente não tem afinidade na família, e até mesmo falar, essa é uma ovelha negra, ela não pertence à nossa família, essa afinidade ainda não foi construída, ela não foi plantada. Talvez seja a oportunidade de acolhermos esse espírito para que ele faça parte da nossa família futura. Mas a simpatia ali, que nos acolheu com relação aos gostos, às inclinações, ou aquele amor criado, foi da convivência que nós tivemos em relação a esse espírito. Ao dizer-se isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Então, Deus sempre vai nos favorecer a oportunidade de nós buscarmos ali
o momento de acolhermos esses espíritos, que com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, nós com eles, vamos aprender também a nos melhorarmos. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons, e pelos cuidados que recebem, seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece na Terra entre as raças e os povos. Então, quando a gente convive com um avô, com uma avó, com uma mãe, com um pai, ou com qualquer outra pessoa, às vezes até um amigo, que nos dão experiências valorosas e que a gente é agradecido por essa oportunidade de ter convivido e aprendido com eles, a gente leva para o resto da nossa vida, né? Para o resto das nossas encarnações como exemplo. Então, esta oportunidade, ela vai ser valorosa para a nossa caminhada futura. E nós vamos guardar aquela afeição que um dia, se nos encontrarmos, ou se essa afinidade ela for concretizada, nós vamos estar ali construindo um amor maior. O temor de um grande aumento da parentela em consequência da reencarnação é um temor egoísta. Então, existem pessoas que pensam, nossa, eu terei muitos parentes, como que será isso? Eu vou ter vários maridos, várias mulheres, vários pais, né? Mas é um temor egoísta, porque o que é o nosso objetivo como reforma interior? Não é buscar o amor universal? Então, é esse o caminho, e não simplesmente a gente ficar contido num núcleo pequeno, num núcleo onde seja apenas o meu núcleo familiar, né? Então, essa preocupação, ela não deve existir. Que prova não se sentir um amor suficientemente desenvolvido para alcançar um grande número de pessoas? Um pai que tem muitos filhos os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, esse temor não tem fundamento. Então, mais uma vez, prova o nosso egoísmo. Supondo que um homem tenha tido 10 encarnações, isso não significa que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Reencontrará apenas aqueles a quem amou, aos quais esteve ligado na terra por laços de parentesco ou de algum outro modo. E se encontrarmos todos estes a quem nós fizemos o bem, não será gratificante? Não será extraordinário? Devemos sempre lembrar de Jesus, não é? Que é o nosso mestre querido, que nos ama a todos e que está sempre preocupado com o nosso bem. Então, o que seria de nós se ele rejeitasse e só quisesse estar com aquele núcleo de apóstolos, dos seus familiares mais íntimos? Como estaríamos nós? Então, não devemos, né? O nosso mestre querido é que deve ser seguido como a nossa diretriz. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista, porque existe isto. Existem pessoas que acreditam que a vida é única, que não existe a reencarnação.
esta doutrina nega com toda certeza e de forma categórica a pré-existência da alma. Acontece que se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior existiria entre elas. Então, nós não teríamos essa afinidade que nós estamos construindo a cada reencarnação. Vocês não acham que seria muito triste isso? Porque não conseguiríamos criar esses laços de afinidade. Conheceríamos nosso pai, nossa mãe, teríamos que, talvez, como algumas pessoas pensam, curtir ao máximo aquela encarnação, porque a vida é uma só, e não faria sentido. Muitas situações que nós vivemos hoje não teriam explicações. Então, essa doutrina tão maravilhosa, a doutrina espírita, nos mostra que a reencarnação é uma necessidade para a nossa evolução. Acontece que se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior existiria entre elas. Seria, portanto, completamente estranha umas às outras. O pai seria estranho ao seu filho e, desse modo, a filiação das famílias se encontraria reduzida apenas à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Então, não teríamos nenhum elo de afinidade, nós seríamos indiferentes. E talvez uma encarnação não seria suficiente para a gente criar esse amor, essa situação, esse laço maior. Resultaria que não haveria nenhum motivo para se orgulhar por ter tido como antepassado tais ou tais personagens ilustres, com a reencarnação antecedente e descendente poderão já ter se conhecido, ter vivido juntos, se amado e poderão se reencontrar noutras reencarnações, para estreitar seus laços de simpatia. Isso tudo em relação ao passado. Quanto ao futuro, de acordo com um dos dogmas fundamentais que resultam da não reencarnação, a sorte das almas estaria irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte da alma resultaria na interrupção de todo o progresso, pois, desde que se considera que há progresso, já não há mais sorte definida, marcada. Conforme tenha vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno. Então, aqui tá querendo dizer que se a gente tivesse apenas uma vida, nós iríamos para algum destino. E é o que algumas religiões pregam, ou para o paraíso ou para o inferno, né? Assim, elas são imediatamente separadas para sempre e sem esperança de algum dia se aproximarem. Isso é muito triste, porque tudo que eu criei naquela encarnação não seria mais possível. Eu acabaria ali sem sentimento, sem nada. De tal modo que pais, mães, filhos, maridos e esposas, irmãos, irmãs, amigos, nunca terão a certeza de se reverem. Significa a mais completa quebra dos laços de família. De acordo com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amaram, se reencontram na Terra e no espaço e progridem juntos para chegar até Deus. Então, este é o real sentido da nossa encarnação, a nossa busca espiritual, evoluirmos, se ajudando mutuamente em relação ao outro, para que a gente progrida espiritualmente, né? Se falharem no caminho, retardarão
seu adiantamento e sua felicidade, mas nem por isso suas esperanças estarão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se afundarão. Então, em que se afundaram, desculpe. A gente tem que ter essa confiança. Quando nós participamos das sessões, a gente observa muitos espíritos que estão contrariados, que estão endurecidos, e esse é um acalento de saber que um dia eles poderão reencontrar seus familiares queridos, as pessoas com quem eles estiveram, que amaram, que os reconfortaram, e buscar ali, né, trilhar a encarnação da melhor, outras encarnações da melhor forma possível, né? Eu espero ter passado para vocês, né, essa mensagem, principalmente nesses momentos em que nós estamos vivendo, onde muitas perdas aconteceram, onde muitos espíritos foram retirados desta encarnação de uma forma tão difícil, onde não conseguiram até mesmo se despedir dos seus familiares, mas que nós tenhamos a certeza de que um dia nós os encontraremos, que nós estamos ligados pelo pensamento e que nós podemos a qualquer momento, na elevação do nosso pensamento, através de uma prece, nos ligarmos a eles e desejarmos o melhor. Que nós possamos ter os nossos pensamentos, né, nestes momentos voltados para o bem, sempre em comunhão com o plano espiritual, sempre em comunhão com os espíritos amorosos. Que possamos fazer a nossa parte, confiando sempre em Deus, em Jesus, nesses espíritos amorosos e também nessa doutrina tão esclarecedora que nos auxilia e muito. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.